gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre vigilância em saúde do trabalhador. Este é um podcast, iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Sueli Silva, sou assistente social de formação, sou sanitarista e estou como coordenadora do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Bem, gente, no episódio de hoje vamos falar sobre vigilância em saúde do trabalhador. Estamos com os nossos convidados mais que especiais aqui, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos conversar com Elane Silva e com José Alves. Elane, ela é técnica de enfermagem, sanitarista, tem residência em atenção básica e saúde da família e especialização em epidemiologia. E está como coordenadora da Vigilância em Saúde do Trabalhador e Trabalhadora daqui da Secretaria de Saúde. Seja muito bem-vinda, Elane. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Elane. Estamos também com o nosso querido José Alves. Ele que é agente em endemias, técnico de enfermagem, técnico de segurança do trabalho e está como coordenador do Sereste Regional Caruaru e coordenador do Centro Municipal Covid-19. Seja muito bem-vindo ao nosso Nepcast, José. Muito obrigado, o prazer é nosso. Prazer. Bom, e aí vamos conversar um pouquinho do que é vigilância em saúde do trabalhador, né? Que é um trabalho relativamente novo para Caruaru, a gente está começando a implantar, que já acontecia antes com o Sereste, a gente sabe que já vinha desenvolvendo várias atividades, mas aí recentemente a Secretaria conseguiu implantar a vigilância em saúde do trabalhador, né? E aí a gente queria saber um pouquinho o que é essa vigilância em saúde do trabalhador e aí também entender o que é o Sereste Regional. Conta pra gente o que é, na verdade, a vigilância em saúde do trabalhador, Elane. A vigilância em saúde do trabalhador, ela foi implantada em abril de 2023, fez um ano, né, que foi implantada. Ela trabalha integrada junto com as outras vigilâncias. A gente sabe que a vigilância em saúde, ela é composta por 3 vigilâncias: ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. E ela vem com esse formato de realmente ver os acidentes, acompanhar os acidentes e agravos relacionados ao trabalhador, que podem surgir dentro do ambiente de trabalho ou nesse percurso dele de casa para o trabalho e do trabalho para casa. A gente sabe que hoje Caruaru ele é um polo bem produtivo com relação a emprego, a surgimento de novas empresas. E isso, com o passar do tempo, vem os agravos, vem os acidentes, que às vezes ficam esquecidos, subnotificados, a população também não tem o conhecimento, que esse trabalhador ele pode ser acompanhado, que ele pode ser acompanhado tanto pela vigilância em saúde do trabalhador, que vai fazer o intercâmbio junto com as empresas e com as unidades básicas de saúde, as especializadas daqui do município, como também fazer o trabalho junto com o Sereste. Bacana. E aí, falando de Sereste, explica pra gente um pouquinho, José, o que é o Sereste. Bom, Sueli, o Sereste, né, é uma sigla, né? É o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que tem como finalidade ampliar a Rede Nacional de Atenção, né, à Saúde dos Trabalhadores, a RENAST. Né? O objetivo do Sereste Regional Caruaru, né, é fazer com que o governo federal ela enxergue, né, até nas extremidades, nas cidades, vilarejos, onde tem acidente de trabalho, porque o governo federal não tinha, né, mãos e pés para enxergar isso. Então foi criando, né, braços, como a gente fala, né. No caso, foi criado os Serestes estaduais, né, para fazer esse trabalho, né, de resgate e notificações de acidente de trabalho. Só que o Sereste do Estado ele não tinha pés para isso, então foi criado Serestes estaduais. De acordo com cada Estado, tem um quantitativo. Aqui em Pernambuco nós temos outros Serestes regionais, que a gente presta as informações ao Sereste do Estado. Então, o Sereste Regional Caruaru, né, nós monitoramos 31 cidades. E o nosso objetivo é criar a vigilância em saúde do trabalhador nas cidades, como nós criamos aqui em Caruaru, né? Elane mesmo é uma criação, assim, um incentivo nosso, né? Porque já existe já na legislação que toda cidade tenha uma VISAT, uma vigilância, mas nós sabemos também que algumas cidades não têm integrantes suficientes para isso.
Então, aqui nós temos uma equipe de vigilância sanitária, nós temos aqui em Caruaru uma equipe de vigilância epidemiológica, ambiental, né? E está faltando a VISAT. Então, é nada melhor do que a pessoa capacitada para isso, né? A pessoa bem empenhada, ela que a gente já conhece, para que possa dar suporte ao SEREST estadual. Então, ela, como é de Caruaru, né, ela faz a busca, né, das fichas de notificações de todos os acidentes e agravos. Quando ela faz essa notificação e ela manda para a gente, né, então a gente manda para o Estado manda para o governo federal, e ele enxerga naquela cidade quais são os acidentes mais graves ou que estão precisando de mais investimento. Então, aqui em Caruaru a gente tem essa facilidade, mas nas cidades pequenas a gente não tem, porque nas cidades pequenas a gente tem um gestor, apenas uma pessoa que comanda as 4 vigilâncias. E eu brinco muito aqui, né, que a vigilância em saúde daqui de Caruaru é como se fosse uma secretaria de saúde à parte, porque é gigantesco o trabalho, né, como você bem colocou, né, são divididos em setores, epidemiológica, sanitária, né, a vigilância ambiental e tem RH para isso, né? E tem RH, o que é importantíssimo, né, porque se não tiver, a gente não consegue avançar. Eu sempre falo, vigilância em saúde é o mundo. E aí a vigilância em saúde do trabalhador veio confirmar isso. A gente ainda tem mais essa parte aqui que a gente tem que estar observando, tem que estar dando essa atenção. Então, assim, só para concluir aqui, com licença, então, assim, o SEREST, ele tem esse objetivo, né, de ampliar a rede nacional de saúde do trabalhador, indo para as cidades, dando apoio matricial a elas. Ou seja, a gente faz capacitação e treinamentos com atenção básica, atenção básica, atenção primária, né? Faz com a atenção especializada, okay? Para que eles possam enxergar onde está o trabalhador. Porque ele, assim, no caso, ele pode entrar num posto de saúde, também como ele pode entrar num hospital na emergência. E a gente incentiva a todos os profissionais de saúde a perguntarem, você trabalha em quê? Para associar o acidente ao que ele está passando naquele momento. Fica mais fácil. Então, a gente está nessa batalha, né, de fazer com que as cidades notifiquem tudo, né? Sabemos da dificuldade, mas assim, o nosso apoio matricial é que as cidades se empenhem para fazer isso aí. E a notificação vai trazer informação, né, para a gente conseguir atuar naquele município ou naquele bairro, se for o caso aqui de Caruaru. Na empresa, que é importante, né? Porque assim, a política, ela está lá. E ela só vai fazer o investimento dentro da vigilância, dentro do SEREST, se tiver essa notificação. E como é que eu faço essa notificação? Foi o que José falou, né? O trabalhador, ele tem que sinalizar que aquele acidente ou aquele agravo foi decorrente do trabalho dele. E esse profissional, quando fazer o acolhimento desse trabalhador, também tirar essas dúvidas dele, ser bem claro, fazer esse esclarecimento acerca desse agravo relacionado ao trabalho. Porque a gente sabe que vários fatores influenciam para que o trabalhador hoje ele adoeça, que é o ambiente estressante, a carga excessiva de várias horas de trabalho, sem momentos de pausa, entendeu? Pode ser também quando a gente vai para um evento, a gente fala muito do uso do EPI, do EPC, que é o equipamento de proteção individual e proteção coletiva. Quando a gente vai para construção civil, que a gente analisa todo esse contexto, como está sendo reparado, reposto para aquele trabalhador, os EPIs, capacete, colete, bota, entendeu? Então a gente quando vai com essa coisa de saúde do trabalhador, às vezes as pessoas pensam que a gente vai mais com poder punitivo, que a gente vai para já lá com a punição. Não, a gente vai mais para fazer a educação tanto do trabalhador como do técnico de segurança do trabalho que está na empresa, como também o dono da empresa, que ele participa, ele enxerga que a saúde do trabalhador ela está bem presente e ele tem que estar conseguindo visualizar isso do trabalhador dele, porque se o trabalhador dele adoecer, ele não vai produzir dentro do ambiente de trabalho. Importante, né, alertar as empresas que muitas vezes acham que, como você falou, né, que o SEREST, a Vigilância de Saúde do Trabalhador estão ali para punição, e não é, né, para alertar, mais uma forma de cuidado, né. Assim, o interessante também, certo, é que nós, como SEREST, nós enxergamos trabalhadores, todos aqueles que têm alguma função, seja carteira assinada ou não. Se ele desenvolver alguma atividade econômica,
certo? E ele não é como trabalhador, nós enxergamos ele como trabalhador. Então não é exclusivo somente de quem é funcionário público ou particular, entendeu? Mas todo aquele que tiver uma função econômica para a gente, ele é trabalhador, a gente enxerga disso. Então se ele der entrada numa unidade básica ou no hospital, ele fala que é trabalhador, faz a ficha de notificação, e nós vamos investigar por que aquele acidente está decorrente, né? Assim, frequente. Para isso, o Sereste ele dispõe de uma equipe multiprofissional. Nós temos um enfermeiro, né? Nós temos um técnico de segurança do trabalho, nós temos um técnico de enfermagem, nós temos uma fisioterapeuta, nós temos uma sanitarista. Então, assim, por que tantos profissionais na equipe do Sereste? É como a Elane falou, né? Se vai para uma construção civil e se o problema lá seja questão de ergonomia, então nós temos um profissional que é o fisioterapeuta. Se for no hospital muitos acidentes de material biológico, nós temos um enfermeiro que entende, sabe e vai lá dar captação, investigar por que está acontecendo frequentemente aquele acidente. Então veja que o Sereste ele enxerga, né, acidente de trabalho para tentar minimizar, na verdade combater, né, esses acidentes e enxergar na empresa se está sendo negligência da empresa ou do funcionário. Né? É importante também, por isso que é feita a capacitação. Né? Aí quando isso acontece nas cidades, né, aí no caso nós entramos em contato com a Avisat da cidade, nós recebemos uma notificação de um acidente de trabalho, né, na cidade tal, né, no caso se for de Caruaru, passa para a Elane vai investigar e saber assim, como aconteceu, por que aconteceu. Vai fazer a investigação, né, que não é a fiscalização da investigação, e depois montar uma ação na unidade, seja uma empresa ou um hospital, para que possa as pessoas se atualizarem, né, e fazer com que não aconteça mais esse tipo de acidente lá. Aí ela nos convida. Na verdade, o Sereste ele dá apoio matricial. Ele apoia as ações da cidade. A gente não faz as ações, a gente apoia as ações. Mas a gente, antes da cidade fazer as ações, a gente capacita eles. Como fazer as ações, né? E manda todo o material e todas as fichas de notificações. E agora para saber como preencher as fichas, né, para que haja aquela notificação. Importante. E aí vocês falaram muito de acidentes e agravos, né? E eu queria saber um pouquinho o que é isso. Quais são os acidentes e agravos na saúde do trabalhador, né? Dentro da vigilância do trabalhador, a gente trabalha com preenchimento de ficha. Que é quando o trabalhador ele dá a entrada na unidade de saúde e o profissional faz o atendimento dele e vai preencher essa ficha. A gente tem 9 entre agravos e acidentes de trabalho relacionados à saúde do trabalhador, que é o acidente de trabalho com material biológico, que é mais voltado para o profissional da saúde, que é exposto a tipo de bactérias, de vírus. A gente tem as intoxicações exógenas relacionadas ao trabalho, lerdose, perda auditiva, que a gente chama de PAI, câncer, dermatose, pneumoconiose e transtorno mental. Então, todos esses agravos, eles são relacionados ao trabalhador. Então, esse profissional, cada um tem a sua especificidade. Tipo, uma pessoa que trabalha carregando caminhão, ela pode sofrer tanto o acidente de trabalho, como ela pode se lesionar, tipo, uma parte da coluna, e ocasionar uma lesão por esforço repetitivo. Então, a gente vê esse trabalhador, ele, nesse processo, né, dentro do ambiente de trabalho, o que é que ele está exposto, como é a jornada de trabalho dele, para a gente enquadrar. Um trabalhador, ele pode ter mais de um agravo, de um agravo e um acidente. Tipo, ele pode se acidentar e depois a gente vai fazer a investigação, feito o José falou. E quando teve o acidente lá, o acidente foi por conta de uma intoxicação exógena, porque ele estava pintando o ambiente estava fechado, ele inalou aquele cheiro forte, ele acabou tendo a tontura e caiu, entendeu? Então, tudo isso a gente vai, quando vai fazer a investigação, a gente analisa também no trabalhador. Por isso a importância de notificar, né, do nosso profissional de saúde, quando recebe esse trabalhador, dele fazer a notificação, para a gente identificar, né? A gente fala tanto
sempre que a gente recebe a vigilância aqui, a gente informa e reforça essa importância do profissional. Ter essa sensibilidade de fazer a notificação, né, da ficha, pegar a fichinha que a gente sabe que é mais um documento, mas de extrema necessidade, né, extremamente necessário, que vai fazer com que a gente consiga, né, que vocês consigam agir com que a Secretaria de Saúde, de uma forma geral, consiga estar atuando ali, né, de maneira mais específica e mais assertiva. Isso, e só completando, que o trabalhador, ele sinalize também que aquela doença foi ocasionada por conta do trabalho. Porque muitas vezes eles dão entrada nas unidades de emergência e urgência, mas não fala que foi decorrente ao trabalho. E o profissional que também está fazendo acolhimento desse trabalhador, ele sinaliza também na ficha, entendeu? E por isso que a gente faz essas ações. Mas não é só o profissional de saúde também que tem que ter conhecimento sobre essa notificação. A gente, quando vai para as empresas, também a gente fala com as empresas que é importante encaminhar, direcionar esse trabalhador para que ele vá para a unidade de saúde. Porque a gente vê que, às vezes, em algumas situações, ficam subnotificados. Eles não procuram a unidade de saúde, entendeu? Eles vão para casa, só faz o preenchimento da CAT e fica por isso mesmo. E a gente acaba não tendo conhecimento desse acidente de trabalho, que às vezes ele vai dar entrada no INSS e, como a gente sabe, os sistemas hoje... Aí fica um banco no sistema lá do INSS a mais e a gente se conhecer que aquele trabalhador que era residente de Caruaru, ele tinha que ter dado entrada na unidade de saúde. Só para reforçar mais, no ano de 2023 a gente teve mais de 1.000 acidentes de trabalho. A gente, assim, é muito acidente de trabalho, só aqui em Caruaru. E tivemos 4 óbitos dentro desses mais de 1.000, que a gente não quer que aconteça, que a gente fala muito nas empresas sobre o uso do EPI, a gente fala de não fazer as famosas gambiarras, Aqui sempre acontece. a gente fala também, a gente tem um público hoje que os maiores acidentes de trabalho acontecem entre agricultores e pedreiros, porque hoje a Maquita ela é muito acessível a todo mundo. E a gente vê muito acidente com amputação de membro, corte profundo, entendeu? Nesse público de agricultor, no pedreiro também, queda de altura. Então a gente fala que dentro da construção civil, quando ele está lá trabalhando com equipamento de proteção individual, quando ele vai fazer o famoso bico também na casa da pessoa no final de semana, ele também... usa esse mesmo equipamento, entendeu? Ele compre para ele, porque é importante essa proteção dele também. Acaba esquecendo, né? Fica tão no automático, somente na empresa, somente no trabalho, e esquece que quando for fazer os famosos bicos, que tem que ter essa proteção também, né? Segurança para o profissional. E aí eu queria saber como é que é interligado, como é essa integração entre Vigilância e Saúde do Trabalhador e o SEREST, como é que acontecem essas atividades? Bom, veja só, nós temos vários parceiros, né? Nós vamos para as cidades e a gente monta lá um cronograma, né, de capacitação nas cidades. Pedimos que o pessoal convoque, né, a atenção básica, a atenção especializada, os responsáveis, né, e a gente explica direitinho como é que eles queriam avisar, né, que é a vigilância do trabalhador. E a gente avisa também essa integração que você falou aí. Nós sempre, quando vamos visitar uma fábrica, né, ou qualquer indústria ou hospital, a gente sempre convida a vigilância sanitária da cidade, certo? A gente tem que fazer esse trabalho juntos com eles, porque na verdade também é da área deles. Então a gente vai com a visão de saúde do trabalhador, a vigilância sanitária vai com a questão da fiscalização mesmo, se realmente está tudo ok, questão dos profissionais se estão realmente matriculados, né, que estão com CRM ou algum, né, documento que autorize realmente eles estarem aptos para isso. Também, como a gente tem assim, vários profissionais, a gente tem a questão do ambiente, questão dos EPIs, como ela falou, questão dos extintores, né? Então, o EPI, gente, ele não evita um acidente de trabalho, mas sim a negligência do trabalhador. Porque o pessoal está usando EPI, nada vai acontecer comigo, mas não é assim. Então, por isso que é importante a VISAT, né, a vigilância da VISAT e também da empresa, né, estarem sempre integrados, sempre fazendo capacitação com os funcionários, mostrando a importância de se manter a vigilância. A gente encontra muitos
assim, muitos casos, né, de acidentes de trabalhadores antigos, que acham que porque trabalha há muito tempo ali já está seguro, eu já sei como é que faz. Né? São os mais que acontecem os acidentes. E uma coisa interessante também, Sr. Por que nós tivemos tantas cidades a fazer essas notificações? Porque, assim, a gente chama assim de cidades silenciosas. Aquelas que não aparecem no mapa no Brasil, questão de acidente de trabalho. É como se aquela cidade fosse tudo perfeito. Ninguém se acidentasse, ninguém adoecesse, né? Os profissionais de saúde fossem intactos, né? Alerta, né? Exatamente. Então, quer dizer, aí como não aparece, aí parece que está perfeito, né? Mas não, aí está o caos mesmo. Aí o nosso trabalho é isso aí, esse apoio matricial é fazer com que as cidades apareçam, né? Na questão de acidente de trabalho, para que o governo federal enxergue que ali precisa de investimento. Então, nosso apoio matricial é esse. Eles notificam, mas veja só, a questão da notificação é importante. A gente precisa ver também assim, que o Sereste, eles também ele pega as notificações dos acidentes, mas ele investiga também o encerramento do acidente. Porque não é só chega lá, assim, o trabalhador se acidenta, notifica, perdeu um membro inferior, aí encerrou. Não. O Sereste, ele vai lá, certo? Juntamente com o avisado da cidade, vai lá conversar com o trabalhador, se a empresa está dando assistência a ele, se ele já deu entrada no INSS, certo? Assim, como é que vai ser a questão, né, do recurso dele receber? Porque se ele vai passar 2, 3 meses no hospital, como é que vai ser a família? Então a gente quer o encerramento do caso, entendeu? Como é que vai ser daqui para frente, até ele estar apto a voltar ou não. E isso o Sereste também atua. O Sereste juntamente com a Avisat, né? Exatamente. Né? Teve um caso, assim, em uma cidade próxima aqui, né, que o Estado nos notificou, querendo que a gente desse uma resolução do caso. Então, né, a gente entrou em contato com a Elane e o pessoal disse, olha, esse rapaz aqui está assim. Só que não era de Caruaru o caso, era dessa cidade. Então eu não entrei em contato com a Elane desse caso, né? Só corrigindo. Eu liguei para a cidade, para a vigilância da cidade, disse, olha, assim, está aqui em Caruaru, porém foi de vocês. Por favor, me passa um relatório, uma resolução. Aí eles me passaram toda a resolução, tal, como é que está o rapaz atualmente, como é que está sendo assistido, como é que vai ser tudo. A gente precisa definir. Não é só acidentar e ele fica para lá e ninguém dá mais atenção a ele. Então, sempre é uma coisa incompleta. Então, nosso trabalho do Sereste é da resolução, que o trabalhador fique, mesmo acidentado, mas com segurança e acobertado para que ele possa ou voltar a trabalhar ou ficar afastado recebendo seu benefício. A importância, né, é desde o início da notificação do acidente até o final, o desfecho dessa história, né? Como é que está esse trabalhador? Isso é muito importante. E voltando aqui para a vigilância pessoal do trabalhador de Caruaru, essa integralidade que a gente tem com o pessoal do Sereste, com o pessoal da Geles também, é aquela integralidade que um está sempre de braço dado com o outro em prol do trabalhador, né? Como o José falou, quando a gente vai desde a parte educativa até a parte de investigação mesmo. A gente vai lá na empresa, ver como é que aconteceu o acidente. Sempre quando a gente vai fazer a investigação, a gente tem um roteiro de investigação para saber como é que foi o acidente, que hora foi o acidente, quem estava envolvido, qual foi o local que a gente ainda vai ver o local. A gente orienta também para que a empresa que tem o técnico de segurança do trabalho ela adote algumas medidas para que não aconteçam acidentes futuros. Aí sempre vai avisar que o pessoal do Sereste e o pessoal da vigilância sanitária. Por isso que dentro da vigilância é aquela integralidade entre as 4 vigilâncias. Porque assim, a vigilância do trabalhador ela tá dentro de tudo, de todo o processo dentro da vigilância. Verdade. É importante você ver que mundo, né? Que a gente muitas vezes desconhece. Quando a gente começa a conversar, vai descobrindo essa importância, né, desse e há casos que a gente até convida também o pessoal do Estado, que é a Previsa, que é a vigilância estadual, né? Teve uma empresa em uma cidade, né, que nós fomos, né, e essa empresa, a gente viu que foi negligência da empresa e a vigilância sanitária teve que embargar, assim, né, assim, porque a gente percebeu que foi realmente uma desatenção da empresa. Aconteceu um acidente e, em vez de eles fecharem o local de acidente, continuaram trabalhando. Quando a gente chegou lá, aí a gente conversou com a vigilância, que tem o poder, né, de embargar obras, ela teve que fazer isso.
Veja, só reforça, né? Mais um cuidado que a gente tem, que é importante estar atento e importante esse trabalho, né? E aí, quando a gente fala, ainda falando dos acidentes e agravos, né? Aconteceu lá de um profissional nosso, de alguma empresa, e aí eu estou dando um exemplo, né? Dele sofrer esse acidente, tá? Ele sofreu o acidente, porventura, talvez o gerente, não sei, o dono ali da obra, se for o caso, não está. O que é que esse profissional tem que fazer? O que é que esse trabalhador, na verdade, ele tem que fazer? Onde ele deve ir? Quem ele deve procurar no momento que aconteceu ali o acidente dele, no trabalho? Quando esse trabalhador ele se acidenta dentro da empresa, a gente sempre fala ou vai o técnico do trabalho com ele para a unidade de saúde ou ele pode ir por conta própria. Pode procurar qualquer unidade de saúde. Quando os acidentes, eles na maioria são acidentes graves, que é o que a gente mais atende aqui no município de Caruaru, geralmente eles são encaminhados para as UPAs daqui do município, que é o do Boa Vista, Rendeiras, do Salgado e era do Vassoural. E a UPA do Estado e regional. E os hospitais privados, que é Santa Efigênia e Unimed. A gente também tem um médico Vitalino também, que é bem parceiro da gente. Então, esse trabalhador, ele dependendo do agravo do acidente dele, ele vai ser direcionado para essas unidades. Quando é o agravo mesmo, que é a perda auditiva, lesão por esforço, uma dermatose, um pneumoconiose, que esse trabalhador apresenta, ele já é enxergado dentro da atenção básica. Os profissionais de saúde já fazem essa notificação dentro da atenção básica. Quando é um acidente, aí é direcionado mais para especializado. Mas esse trabalhador, ele pode procurar a rede, que a rede está de portas abertas para fazer o acolhimento dele. Muito bacana, que bom, né, que a gente tem esse suporte. E se acontecer de um trabalhador procurar uma unidade de saúde, né, e dizer que a empresa não deu atenção, aí a notificação também ela é gerada, porém é gerada uma investigação também, né? Como nós já recebemos de uma cidade, uma denúncia do Ministério Público, chegou para a gente, dizendo que um trabalhador falou que a empresa não estava dando atenção aos trabalhadores devida, né? E ele tinha sido prejudicado. Nós fomos na empresa fazer a investigação, né? Saber se realmente era verdade aquela informação, e aí a gente faz aquela uma investigação do ambiente de trabalho, né? Sendo verdade ou não, a gente tem que seguir protocolo. Então a gente chegou na empresa, se apresentou como Sereste, né, um responsável, tal, e a gente fala com o gerente nos indica o responsável da obra ou da fábrica e nos acompanha mostrando como é que está o andamento e o funcionamento de todas as máquinas, funcionários, EPIs, tudo. A gente faz essa investigação, a gente faz um relatório e manda para o Estado, constando ou não aquela denúncia. Né? E toda essa atividade, só para reforçar, é feita nos 31 municípios. 31 municípios, juntamente com a vigilância dos municípios. Né? E feito José me falou, não é só o trabalhador da empresa privada. O autônomo também a gente dá esse acolhimento, entendeu? A gente dá as orientações. Toda a rede está aberta para fazer o acolhimento, seja ele público, privado, seja ele autônomo, seja ele de empresa, Então, a vigilância do trabalhador ela é um trabalho bem amplo, integrado com toda a rede. Porque a gente hoje não quer o trabalhador adoecido. E nem os nossos, né? É importante que isso fique, que o pessoal entenda que está em casa, que está no trabalho nos ouvindo, que é um cuidado também com os nossos profissionais, né? Claro. De casa também. Isso. Né? E só reforça que a gente tem um cuidado também com o pessoal das empresas, né? Como vocês muito colocaram aqui, mas isso também é um cuidado para os nossos profissionais, né? Que a gente sabe o quanto que vocês atuam também nas nossas unidades. E eu queria chamar a atenção também no seguinte, que quando a gente fala acidente de trabalho, o pessoal só pensa em pancada, corte, né? Acidente de carro. Mas a Elane foi bem precisa aí quando ela falou sobre as doenças de pele, né, sobre as doenças do pulmão, né, pessoas que trabalham com pó, poeira, que são doenças invisíveis, às vezes você não percebe. Geralmente as doenças que causam dor é que as pessoas correm logo, né, que é a pancada, corte, mas quando é doenças silenciosas, como, né, a pneumoconiose, que é pulmão, respiração, como é uma coceirinha que a pessoa, isso aqui, né, como é uma ler, dorte, né, essas que são as costureiras, né, dói, mas dá para mim fazer aqui. O pessoal da digitação também. Digitação também, né, a questão da ergonomia, né, mas tem uma também que chama muita atenção, que ultimamente a gente está
assim, aproveitando para trabalhar bastante, porque ele trabalhou em janeiro desse ano, não foi, Alane? Foi o do transtorno mental relacionado ao trabalho. A saúde mental, isso aí está sendo, assim, a Tá gente... bem alarmante. Exatamente. Então a gente vê assim que, mesmo a gente olhando para as pessoas, vendo ela sadias, mas o que está passando na mente dela, né? Uma pressão psicológica, emocional, um trabalho. Nós que somos trabalhadores, a gente sabe. E nós já enxergamos em algum momento, em algum setor, isso acontecendo, né? Então, é uma das coisas que a gente... assim, é o mês de janeiro que é alusivo à saúde mental, mas eu acho que é um trabalho de todos os meses, né, Lani? Isso, é um trabalho que tem que ser continuado, né? Porque, feito José disse, são doenças silenciosas, que às vezes aquele trabalhador ele não tem o conhecimento, ou o colega dele que está do lado observando não vê que aquilo é relacionado ao trabalho, e muitas vezes é porque é carga horária excessiva, a cobrança de meta. A gente sabe que dentro das empresas tem um que queira fazer mais do que o outro e, tipo, e se sentir inferior. E a gente não quer que isso aconteça, entendeu? E a gente vê que dentro das empresas hoje, até na questão na área da saúde, tem muitos trabalhadores adoecidos por algum transtorno mental, que é a ansiedade, depressão, só que não consegue se fechar o nexo causal desse trabalhador, porque às vezes ele não identifica que isso está relacionado ao trabalho. Ele pensa que é para conta de outros fatores dentro de casa, entendeu? Então, acaba que ficando subnotificado. Como o José falou também, as lesões por esforço repetitivo, digitador, costureiro. Então, se eu estou muito tempo lá, não tem uma pausa, pelo menos a cada meia hora, fazer uns 10 minutinhos de pausa, tomar uma água, me levantar e tomar água. A hidratação também é essencial. Fazer alguns alongamentos. Entendeu? A gente, quando vai para as empresas, fala também a questão da pausa, de fazer os alongamentos, do colega escutar o outro e sinalizar, entendeu? Todo esse processo dos agravos relacionados ao trabalhador. Para que isso chegue a gente e a gente consiga fazer as intervenções dentro da empresa. A gente vá lá, faça a educação, esteja junto dessa empresa, para fazer a empresa ser parceira mesmo da Vigilância de Saúde do Trabalhador e do Sereste. Porque é enriquecedor o que a gente tem de troca quando a gente vai para as empresas, quando a gente vai para os hospitais, quando a gente vai para as clínicas, quando a gente vai para a construção, que os trabalhadores dizem, não, a gente está sendo visto, pelo menos vai fazer alguma ação aqui com a gente. E isso eles replicam. Quando eles aprendem lá, eles replicam depois com o tempo. Entendeu? Né? Essa sensação de cuidado, né? Isso. Que é tão gratificante. Eu imagino vocês assim, porque você está numa empresa e muitas vezes você se sente tão assim, tão sobrecarregado. E você não percebe que às vezes é uma questão do transtorno mental. Você diz, não, isso aqui é porque eu tô com muita coisa. E vocês vêm trazer esse alerta. Digo, não, tem isso aqui também. O que é que a gente pode fazer para isso, para melhorar? E se buscarem ajuda logo no começo, né? Ali poderia ser assim, eliminado uma futura depressão, né? Futura ansiedade, né, mais grave. Então, assim, tudo assim, se o trabalhador, assim, com essa nossa vigilância, né, a gente faz com que eles enxerguem isso, peça ajuda logo, procure, né, os locais de referência, né, assim, onde eles possam ser assistidos. Importante. E aí, falando nessa parte de ser assistido, né, como você bem citou, eu sei que o Sereste, ele tem um médico, né, do trabalhador. E aí, eu sou profissional, sou trabalhador, como é que eu faço? Eu tenho acesso a esse médico? Como é que eu faço para chegar lá e conseguir ser atendido? Como funciona? Muito bem, né? Assim, além dos profissionais que eu citei aqui, nós temos o médico do trabalho também, né? Então, como é a função dele na equipe? Veja só, nós atendemos sim, não é assim uma porta aberta, não é posto de saúde, a gente não tem assim, nós não nos enquadramos, né, assim, nesse perfil. Nós atendemos sim os trabalhadores que estão afastados e precisando de um nexo causal. Ou seja, são trabalhadores que já estão afastados, estão esperando uma perícia, né, pelo INSS, ou já foram atendidos e precisam de algum laudo, né, para comprovar, até sair, no caso, tem muitos que já deram entrada e não foram ainda, no caso, eles marcam para ser pelo INSS, né, e a gente sabe que ele não consegue marcar logo. Aí precisa de um laudo para justificar, né, a ausência dele do trabalho.
Então, eles vão para o nosso médico, vai lá no Sereste ou liga para a gente. Temos uma secretária, Gorete, ela agenda, né? A médica, ela olha todos os exames atualizados, né, assim, do trabalhador, identifica qual é o seu transtorno, o acidente, ou qual foi o acidente que aconteceu que o afastou do trabalho. Né? Comprovando aquilo, ela faz um laudozinho, comprovando que realmente ali é verídico, e que ele necessita de mais dias, entendeu? Até sair a questão assim, do atendimento dele, entendeu? Então, ela sempre dá, assim, laudos e também atestado, né? Assim, que comprova de que ele precisa de mais dias para ficar afastado. E esse agendamento é feito diariamente, é só por telefone? Nós estamos atualmente na Rua de Djalma Dutra, né, no Complexo Municipal Jaqueline, e a pessoa pode ir lá, seja assim, fisicamente, fazer agendamento, ou por telefone também. É bem central, né? Ali, exatamente. Ao lado do Colégio Sagrado. Exatamente. Aí nós, assim, como você sabe, né, nós atendemos 31 cidades. Então, pode ser de Caruaru e pode ser da cidade assim, que compõe a Quarta Geres. Ah, bacana. Né? Então, esse atendimento ele é feito aqui em Caruaru, no Sereste Regional. Isso, exatamente. Repetindo, né, sendo carteira assinada ou não, autônomo, teve qualquer função assim, econômica, né? A gente atende, a gente orienta ele, né? E dá o andamento do caso dele para que ele possa ter a resolução, né? Ou ficar afastado assim, definitivamente ou não. Mas quem define isso é o perito do INSS, ou se for trabalhador da cidade de Caruaru, que tem o Caruaru Prev, são os peritos do município, né? Porque tem uma diferença. Aqueles que são contratados, né? Vão para o INSS, né? E algumas redes particulares, e quem é funcionário público Caruaru efetivo, ele vai diretamente para os peritos do Caruaru Prev. Nosso médico, a função dele é isso, é só dar um laudo ou um atestado para que acoberte ele até ele ser atendido pelo perito. Maravilha. E a vigilância aqui de Caruaru, a vigilância ao trabalhador? Eu, enquanto empresa, eu posso vir aqui na secretaria te procurar para tentar agendar uma atividade na minha empresa, ou até para uma questão de orientação para mim, enquanto empresário ou microempresário, enfim? Pode sim. Josebe, ele tem a maioria do contato do pessoal das empresas aqui de Caruaru, aí ele sempre me passa. Já está há uns anos, né? Já está uns anos. Aí eu, como estou recente, né, ele me passa o contato dessas empresas, a gente articula as ações. Ou a empresa pode vir até aqui a vigilância, que fica localizada na Avenida Vera Cruz, aí no primeiro andar. Fala comigo, a gente agenda no horário, a gente vai lá, conversa com esses trabalhadores, faz a parte da ação educativa mesmo, né? Em algum momento a gente convida a equipe do Sereste também para estar presente nessas ações, como o José falou, é aquela equipe de matriciamento, né? Que vai lá, vê, ajuda, apoia também a Avisade dentro das empresas. Mas pode vir fazer o convite, pode telefonar também para mim, a gente está bem aberto para atender essas empresas aqui do município de Caruaru. A empresa ela é tanto pública como privada, das mais diversas áreas, saúde, educação, construção civil. Ela pode vir aqui na vigilância, no primeiro andar, na Avenida Vera Cruz, fazer o convite para mim, a gente vai, articula a data, o horário, para a gente ir nessa empresa fazer essa parte da ação educativa. Então, só reforçando que pode entrar em contato também por telefone, que é o 31010201, e aí vai ter a pessoa que vai encaminhar para a vigilância o telefone, e aí a gente vai fazer esse atendimento e articular essa ação com a empresa. Maravilha. E só para reforçar, qual é o telefone do Sereste para aquelas pessoas que Exatamente. O Sereste é o 3101-0374, né? 3101-0374, Sereste Regional Caruaru. Maravilha. Bom, gente, estamos chegando ao final, tá, desse episódio. Queria mais uma vez agradecer. Muito obrigada por terem vindo aqui. Um tema que foi tão importante, que é tão importante para a gente. Estamos no mês de maio, né, o mês onde a gente comemora o Dia do Trabalhador, e a gente não poderia deixar passar, né, para dar essas dicas para o trabalhador, para informar que a gente também está cuidando dele, que também o município, o Estado, a gente pensa, né, nos profissionais e nos trabalhadores também.
e agradecer a vocês por estarem conosco. Muito obrigada. Queria deixar esse momento para vocês fazerem as considerações finais de agradecimento, algum recado que vocês queiram dar para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Fiquem à vontade. Lani, vou começar por você. Eu só quero agradecer por esse momento de a gente explanar mesmo o que é a saúde do trabalhador, de todos terem esse conhecimento do que é a vigilância saúde do trabalhador, que a gente está sempre lá em prol para ajudar as empresas e esse trabalhador junto com o Sereste. E eu só tenho a agradecer, porque desde quando eu entrei, as empresas foram muito parceiras comigo, entendeu? Eles enxergaram que a gente está lá para fazer a educativa mesmo. Porque a gente sabe que algumas empresas em gestões passadas, elas foram barradas, não quiseram escutar essas empresas. E dentro desse um ano, as empresas que eu visitei junto com o José, eu sozinha com a vigilância sanitária, foram muito acolhedoras. Então, sinal que está sendo produtivo o trabalho da vigilância do trabalhador. Maravilha. Seu José. Nós do Sereste também queremos agradecer pela grande oportunidade. Eu digo grande porque a gente, como a Elane falou, essa questão do trabalhador, né, muitas vezes as pessoas não discutem bastante. Então é importante, né, essa iniciativa do NEP. Parabéns, Sueli, por isso. Né? A gente sabe que é um trabalho assim, que a gente tem muitas metas a alcançar ainda, né, e vamos conseguir, né, com a atenção à saúde do trabalhador, né, com a Visat das cidades. Quero agradecer também a produção daqui, né, com o Tiago Câmara, né, para dar apoio a gente aqui, né, assim, na câmera, no áudio e tudo mais. Então, nós estamos à disposição, certo, para novos encontros, viu? E sempre dizendo que nós estamos disponíveis, né, para visitar também, né, com a Visat, não só de Caruaru, mas de todas as cidades, nesse apoio à saúde do trabalhador. Arrasou, muito obrigada, gente. A gente que agradece. O Nepcast, a gente ganhamos esse espaço, né? A gente tem aumentado, tem crescido bastante. Isso é graças a vocês, né? A gente sabe o quanto que é importante essa parceria, que a gente somos parceiros em todos os momentos, né? E assim com todos. E agradecer por vocês aceitarem o convite, por estarem conosco. O NEP, ele tem por trás uma pequena grande equipe, digamos assim, porque nós temos Tiago, nosso diretor, muito obrigada. Esse é importante falar, né? A gente no primeiro episódio não chegamos a comentar, mas o estúdio ele foi feito todo à mão, né? A nossa do departamento foi todo um cuidado, e a gente não teria conseguido se não fosse por eles, se não fosse por Tiago, por Baresi, por Bia também, e tantos outros, né? Juntas, enquanto nosso gerente também esteve apoiando, Tiago, nosso secretário executivo. Enfim, todos agradecer, e vocês também, porque eu lembro de várias vezes a gente estar aqui, vocês dando apoio, muito bem, vai ficar massa, isso aqui é muito bacana para a secretaria, e a gente vem tentando avançar, e eu agradeço demais a vocês por isso, né? Agradeço a você que está nos ouvindo, nos assistindo, obrigada por estarem conosco, continue nos acompanhando nas redes sociais, tá? Compartilhe esse vídeo, compartilhe o áudio também, e não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá? @prefcaruaru e @nepcaruaru. Obrigadão e até a próxima. Tchau, tchau.